Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. E o texto que nós vamos ler hoje é Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo é o 15. Olha como diz, o que diz a palavra do Senhor. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pedis ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Amém? Meus irmãos, aqui é o seguinte. Aqui Deus está falando, Deus falou para Moisés passar para o povo de Israel, que Deus levantaria um profeta do meio do povo mesmo de Deus, né? Do povo de Israel, que Jesus é descendente de Israel, descendente de Davi, Jesus filho de Davi, da tribo de Judá, sendo assim descendente de Israel. E aqui, meu irmão, o curioso que eu quero chamar a atenção aqui é que no versículo 15, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, como Deus, entendeu? Jesus é Deus, Deus Filho, como Deus. A ele ouvireis. Deus está dando uma ordem, Deus está dizendo, está profetizando da vinda do Messias. Vou levantar um profeta, Moisés, do meio do povo aí, do meio dos teus irmãos. E ele será como eu, e as minhas palavras estarão na boca dele. Tudo que eu disse, a ele ouvireis, viu? Lembra quando Jesus saiu do batismo do João Batista? Esse é o meu filho amado, uma voz veio do céu, esse é meu filho amado, a ele ouvis. Essa mesma voz veio e apareceu no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou ali na frente de Pedro, Tiago e João, que apareceu Moisés e Elias. Essa mesma voz diz: esse é meu filho amado, a ele ouvis. E a Bíblia diz que eles temeram. Pedro ficou temeroso quando ouviu aquela voz, tremeu. Jesus disse: não, calma, não precisa temer, levanta, vamos, não precisa temer. Aqui, meus irmãos, onde eu li, diz assim: então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Deus disse que os israelitas falaram bem naquilo que disseram. O que os israelitas disseram? Aqui é o seguinte, meus irmãos. Lá no Monte Horebe, quando Deus estava dando os 10 mandamentos, a Bíblia diz que lá o monte fumaçava, fumegava. E tinha trovões e relâmpagos. E a glória de Deus estava em cima do monte, e foi dado uma ordem para o povo que era para ninguém tocar no monte. Quem triscasse no monte, morria na hora. E eles iam morrer. Então, não era para ninguém tocar no monte. Lá os trovões, o relâmpago de Deus e a fumaça tomava de conta do monte. E Deus falando os 10 mandamentos. E o povo temeu. O povo disse: Moisés, não fale Deus diretamente com nós, senão nós vamos morrer. Fale tu conosco, Moisés, e nós vamos te ouvir. O desejo de Deus, meus irmãos, era que nós ouvíssemos o intermediador dele, que na época era Moisés, que já apontava para um tipo de Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Já fica um exemplo, meu irmão, para nós, que Deus levanta sim lideranças, pessoas que nós devemos ouvir, né? E assim, sempre, né, sabendo filtrar as coisas, né? Eu não estou falando para você ouvir tudo que você ouvir e já vai guardando, não. Peça a Deus sabedoria do céu e saiba filtrar. Mas que Deus sim levantou e constituiu liderança, mediadores, intercessores, lideranças eclesiásticas para o seu povo. E ele queria, e o povo estava temendo a Deus. Disse: Moisés, não fale Deus diretamente conosco, fale tu conosco que nós ouviremos. Entendeu? E aí, já apontando para um tipo de Cristo. E a Bíblia diz, meu irmão, que maravilha. A Bíblia diz lá no Evangelho, na primeira epístola de João, no capítulo 1, Pedro ensinando, João ensinando: meu filhinho,
se pecar, não pequeis. Ele primeiro dá uma ordem, não pequeis. Mas se você por acaso deslizar e pecar, não desanima não. Se arrependa que você tem um advogado em seu favor. Tem um mediador em seu favor. Porque desde lá, irmão, do Monte Horebe, desde lá do Monte Horebe, quando Deus estava dando a lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que a voz de Deus vinha com trovão e relâmpago, trazendo temor e tremor aos israelitas, que o povo pediu: Moisés, não fale Deus conosco, senão nós morremos, fale tu, né? E Jesus aqui Deus está dizendo aqui, ó: então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Agora ele diz, como tu, Moisés. Lá no 15 ele diz, como eu. Agora ele diz, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Viu? E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, que é Jesus, em meu nome, eu requererei dele. Deus vai cobrar todos aqueles que não ouviram a Jesus. Entendeu? Que não ouviram as palavras de Jesus. Beleza. Mas o que eu quero trazer para você, lá no Evangelho, nas cartas de João, João diz, filhinho, não pequei, mas se pecar tem um advogado fiel, intercedendo à direita de Deus em teu favor, meu filho, viu? E aí, meus irmãos, é o seguinte, o que eu quero trazer é o seguinte: existem duas situações na nossa vida. Ó, primeira situação, nós não devemos nos justificar pelas nossas obras. Nunca matei, nunca roubei, compro e pago, né? Nunca fiz mal a ninguém, então eu sou bom, eu sou bonzinho. Meu irmão, você pode ser a pessoa, vamos dizer assim, moralmente justo, né? Uma pessoa que nunca matou, que até essa justificação até certo ponto ela é necessária. Compra e paga, não tem intriga com ninguém, né? Até certo ponto ela é válida, mas nós não devemos deixar isso, achar que por isso seremos salvos. Não, porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus, não é pelas nossas boas obras. Entendeu? Porque tem gente, você já viu, com certeza você já deve ter visto alguém se justificando, se auto-justificando. Eu não devo ninguém, eu pago minhas contas, eu pago minhas contas, nunca matei, nunca roubei, não bebo. Alguns dizem, eu não bebo, eu não fumo. Filho, você pode ser a pessoa mais, entre aspas, justa, mas você precisa do sangue de Jesus. Amém? Você precisa desse sacrifício que Deus falou. Deus falou assim: ó, eu vou enviar um mediador. Eu vou enviar um mediador em favor do povo. Porque Deus, se falasse diretamente conosco, irmão, ele matava nós. Porque Deus é amor, mas ele é tão santo que ele foi capaz de massacrar o próprio filho dele, Jesus. Porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita, né? E então a primeira situação é essa. Nós podemos até ser, a certo ponto, procurar ser moralmente justo, mas nós não devemos confiar na nossa justiça. E isso, meu irmão, é libertador. Por que é libertador? Porque quando você paga certinho, não trai sua esposa, não é um adúltero, e isso até certo ponto é bom. Mas e no dia que você vacilar? Se um dia você vacilar, um exemplo, e adulterar com a sua esposa, você adulterar com a sua esposa, você se achava, nossa, eu era tão justo, nunca tinha traído minha esposa, nunca tinha... E se um dia você cair, diz lá, porque a Bíblia diz que cair é do homem, levantar é de Deus. Então, se um dia você cair, é o texto que eu acabei de ler: meu filho, não pequei, mas se pecar, tem um advogado justo, que intercede em vosso favor. Então, meu irmão, quando a gente desliza, que de vez em quando a gente desliza, eu deslizo toda hora. Então, quando a gente desliza, isso é libertador, porque eu não confio nas minhas obras de justiça. Eu pago minhas contas certinho, pago tudo certinho.
não devo ninguém. Então, mas eu não me justifico pelas boas obras. Ah, eu leio bastante a Bíblia, de vez em quando faço uma visita no hospital a um doente, mas eu não confio nessas obras. Não, de jeito nenhum. Eu confio no sacrifício de Jesus. Por isso que é libertador, porque quando eu deslizo, quando eu peco contra Deus, eu lembro daquela passagem que a Bíblia diz: filhinho, não pequei, mas se pecar tem um advogado fiel. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E além de ser mentiroso, está querendo dizer que Jesus é mentiroso. Porque Jesus diz que todos pecaram, todos necessitam dele. Então é libertador por isso, meu irmão. Porque quando você cai, desliza, você é libertador porque você não confia na sua própria justiça. Você não se auto-justifica. Então você você pensa assim: Senhor, eu pequei. Só que eu sei que eu vou entrar no céu não é porque eu sou bom. Eu vou entrar no céu é porque o sacrifício de Jesus é bom. Então eu pequei, vamos supor, eu adulterei, até em pensamento, mas eu vou dar a volta por cima. Eu vou me arrepender, porque a Bíblia diz: não pequei, meu filho, mas se pecar, tem um advogado fiel. Então, meu irmão, se você pecou, se arrependa, dê a volta por cima. Dê a volta por cima. Não fique se martirizando, dizendo assim: eu não sou digno, eu adulterei na minha mente, no meu pensamento, eu pequei contra Deus, então eu não sou nem digno de entrar na igreja, eu vou embora, eu vou parar, vou abandonar a igreja, estou desanimado, não vou para a igreja mais não. Aí você vai saindo até que você desvia e não quer saber mais de Deus, e cada vez que você fica distante, meu irmão, mais distante você vai ficando, entendeu? Então não deixe isso acontecer na sua vida não. Pecou, deslizou, ah, Senhor, pequei, mas imediatamente, Senhor, eu vou me arrepender. E eu sei que eu não vou para o céu, não é porque eu sou bom, porque eu sei que eu não sou bom, e não é nem pelas minhas obras, mas eu me arrependo, Senhor, do pecado, e vou me voltar aos pés do Senhor novamente. E bate a poeira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, meu irmão. E vai para o culto, cultuar, porque é lá no culto que você recebe renovo, é no culto que você recebe, é para isso que existe igreja, irmão. É para quando um tá fraco, o outro fortalecer. Ah, ligando aqui. Um tá fraco, e a nossa carreira cristã é cheia de altos e baixos. Quando um tá fraco, o outro fortalece. Então, quando você pecar, não fique com essa de dizendo que não vai para a igreja, que não vai para o culto, que está desanimado. Não, vai para o culto, que é lá que você vai arrumar força. Viu? Não se afaste não da igreja, da presença de Deus, dos irmãos piedosos. Não se afaste. Vai. Sacou da poeira, dá a volta por cima e viva para a glória de Deus. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus.